Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo aqui no nosso canal. Oportunidade muito legal hoje da gente conversar sobre coisas importantíssimas, né? Meus amigos, hoje a gente vai fazer uma reflexão rápida aqui, mas a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é o tema de para onde que o Brasil está indo, né? Para onde que o nosso país está indo. E eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão vital aqui, para você entender que talvez o maior engano de todos os tempos esteja chegando para o nosso país agora, a partir desse ano que vai chegar aí na semana que vem. Meus amigos, prestem muita atenção. Nós agora estamos vendo na nossa realidade e veremos a chegada ao poder de pessoas com pouquíssimo ou nenhum prestígio. E aí você pensa assim, Daniel, como a gente poderia ter um cenário em que pessoas sem prestígio nenhum conseguiriam chegar ao poder? Só tem uma maneira deles fazerem isso, que é usando alguém que tem um certo prestígio como uma ferramenta de acesso ao poder. Ou seja, colocar essa pessoa na posição da vice-presidência. Perfeito? É exatamente esse tipo de coisa que você vai ver acontecer a partir de agora. A gente vai ver, a partir desse ano, alianças altamente improváveis, tá? A gente vai ver pessoas que eram oponentes, que eram inimigos, se unindo. Aí você fala, Daniel, isso é pouco provável. Não, não é pouco provável não. Isso já aconteceu várias e inúmeras vezes na nossa história. Basta você se lembrar não apenas dos tempos atuais, né? Quem poderia imaginar que Alckmin seria vice do presidente Lula, depois de tantos anos ali de farpas trocadas entre eles. É algo muito improvável de se imaginar originalmente, mas que hoje é uma realidade, ok? Então, isso já aconteceu outras vezes na história do Brasil, e eu vou te dar um outro exemplo. Eu não sei se você conhece um pouquinho da história um pouco mais antiga do nosso país, mas na época do presidente Getúlio Vargas, quando ele tenta retornar ao poder, ele consegue um apoio altamente improvável. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o presidente Vargas estava no poder e ele chegou ao poder de uma forma não tradicional e se manteve no poder durante todo o período ali do segundo grande conflito mundial, quando ele estava na sua primeira gestão, né, o Vargas, ele teve ali como arqui-inimigos o Luiz Carlos Prestes e a sua esposa Olga Benário. E aí, Prestes e Olga Benário estavam ali sempre tentando atrapalhar o governo do Vargas, né? E quando Vargas conseguiu deter esse casal, lembrando que Olga Benário era alemã, e aí o que ele fez? Ele mandou a Olga Benário de volta para sua terra natal, só que numa época que não estava muito boa para voltar para a terra natal, porque quem estava no poder era o Adolfinho Bigode, um nojento, você se lembra muito bem disso. E aí, o que acontece, meus amigos? Vargas mandou Olga Benário de volta para sua terra natal e ela acabou perdendo a sua vida por causa disso. E aí, claro que Luiz Carlos Prestes não ficou nem um pouquinho alegre com isso. Mas, para a surpresa de todo mundo, nos anos 50, quando Getúlio Vargas quis voltar ao poder, ele recebeu o apoio do próprio Prestes, o seu arqui-inimigo. Então, você hoje, é o recado que eu quero te dar, você hoje precisa estar com a sua mente preparada para ver alianças completamente improváveis nesse ano de 2025. Completamente improváveis por quê? Porque, presta muita atenção no detalhe que eu vou falar agora, tem coisa que a gente só consegue falar por metáfora. O pessoal que realmente controla o poder, eles nunca têm como objetivo principal ficar no holofote. Porque ficar no holofote é estar passível de ser culpado, detido, destruído, entre outras coisas. Rejeitado também. Então, quem realmente manda raramente aparece.
pode até aparecer, mas não vira para-raio de problema. Fica ali numa posição de uma certa blindagem. Então eles gostam muito de ficar ali na posição da vice-presidência, tá? Só que em determinados casos, eles precisam arriscar chegar à pole position, chegar à posição de maior proeminência, porque eles precisam realizar algum tipo de coisa muito específica. Então, nós estamos vendo hoje os poderosos do planeta que sempre gostaram de jogar o jogo nos bastidores, usando representantes, usando testas de ferro. Agora essa galera tá assumindo a dianteira. Mas para esse pessoal assumir a dianteira, eles precisam ou utilizar alguém que tem uma maior popularidade para conseguir chegar ao poder, ou eles precisam construir sobre si mesmos uma imagem. Vamos usar um exemplo. Presidente Donald. O presidente Donald já era um cara famoso, né? A gente pode dizer, era uma referência nos Estados Unidos para um homem rico bem-sucedido. Apesar de quem conhece a sua história real, né? O seu mentor, né? Que é aquele advogado americano já falecido, que se envolvia com coisas muito estranhas, né? Quem conhece essa história aí sabe, né? Que existe uma história do presidente Donald pública, existe uma história que só vai conhecer quem pesquisa, quem gosta de garimpar, não é verdade? Então, meus amigos, presta atenção. O presidente Donald, ele queria chegar ao poder, então ele precisava aparecer mais na mídia, estar mais na boca do povo, estar mais aparente, mais evidente, mais preenchendo ali o pensamento das pessoas. E para isso, preste muita atenção, foi fundamental ele capitanear um programa de TV de sucesso, que é O Aprendiz. Você lembra disso? Você lembra daquele The Apprentice, né? O programa do presidente Donald? E com aquele programa que acabou tendo um enorme sucesso televisivo, ele conseguiu se projetar de uma figura ali, um cara que é bem sucedido, mas ele vira uma celebridade, né? E essa celebridade ali mostra para a população norte-americana, ou representa para a população norte-americana, o presidente Donald sendo colocado como um grande gestor, um cara que sabe gerir bem a sua empresa, sabe gerir bem os seus negócios, e um cara que é muito qualificado. Ou seja, durante várias temporadas do programa O Aprendiz, o presidente Donald foi sendo colocado ali na boca do povo. Até o momento em que, nos Estados Unidos, eles começam a construir uma grande polarização. E essa polarização vai rachando a sociedade americana entre esquerda e direita, entre republicanos e democratas. E aí o que acontece? O povo norte-americano começa a perceber que esse negócio de republicano e democrata é meio que tudo a mesma coisa, começa a perceber que esse negócio de direita e esquerda em boa parte é uma grande fachada, e eles começam a perceber que aquilo ali é uma jogada ensaiada, é um teatrinho das tesouras, é uma dança das cadeiras que eles vão se alternando no poder e fazendo ambos as mesmas coisas. Então, meus amigos, chega um momento que a população americana, preste muita atenção, porque a história de lá é o prenúncio da história de cá, sempre. A população americana começa a ficar descontente com esquerda e direita, descontente com republicanos e democratas, e eles começam a querer um cara de fora, querer um cara outsider, querer um cara que, em tese, não precisaria virar político para ganhar dinheiro. Um cara que já fosse bilionário, que usasse em boa parte o seu próprio dinheiro para chegar ao poder, usasse o seu próprio avião para fazer os seus comícios, um cara que representasse uma mudança, porque é alguém que vem de fora, é alguém que vem diferente, e ele representa ali esse anseio popular de um outsider, de alguém que é de fora desse universo. Então, utilizando essa fama que ele foi
se projetando nesse programa ali do aprendiz, ele chega ao poder com esse negócio de vamos resolver tudo, vamos drenar o pântano, vamos acabar com o estado profundo. Mas na verdade, nós sabemos que ele chega realmente para consolidar o estado profundo. Eu não sei se você lembra dessa história. Se você quiser fazer um estudo muito elucidativo, estude o contexto que levou à criação do Banco Central Americano. Tá? Você tem vários livros interessantes sobre essa história, como por exemplo, Política, Ideologia e Conspirações do Gary Allen e Larry Abraham. Um livro que literalmente mudou minha visão de mundo. Então, ali você vai ver, nessa história, e esse exemplo precisa ser categórico, que os Estados Unidos estavam passando por várias crises econômicas e a população americana passou a perceber que a causa dessas crises econômicas que os americanos estavam enfrentando, causa de grande sofrimento, era o monopólio bancário, tá bom? O estúdio VIX US está perguntando se a live é gravada. Se fosse gravada eu não teria lido sua mensagem, ok? Falando que eu não pedi nenhum like ainda. Eu não preciso mais pedir o like, sabe por quê? A galera já está consciente, ok? Continuando. Na época, né, e a Sara tá lembrando que a história do Titanic tem tudo a ver com a criação do Banco Central Americano, obrigado pela lembrança. Naquela época, o povo americano tava assim, ó, precisamos acabar com o monopólio bancário. O monopólio bancário é a causa das nossas crises econômicas. E aí eles criaram um projeto para acabar com o monopólio bancário. E o projeto para acabar com o monopólio bancário foi apresentado, na verdade, como o projeto do Banco Central, que, no final das contas, tornou o monopólio bancário invencível. Ou seja, o projeto para acabar com o monopólio bancário acabou tornando o monopólio bancário invencível. Ou seja, muitas vezes na história, quando alguém chega para trazer uma solução, é aí que o problema fica sério, ok? Aprendam isso aqui nessa aula de hoje. Geralmente, muitas vezes na história, quando surge um discurso de agora a gente vai resolver tudo, eu não sou esquerda nem direita, eu sou melhor do que esse pessoal, eu sou um outsider, eu tô de fora, a gente vai resolver isso tudo, é nessa hora que o negócio fica consolidado. Isso é padrão, pessoal. Isso aqui é padrão. Aconteceu nos Estados Unidos, na primeira gestão do presidente Donald, na segunda gestão do presidente Donald está hiper claro. O presidente Donald, que sempre brigou contra Big Tech, Big Media, Big Money, Wall Street, Vale do Silício, né, o Estado Profundo, ele chegou ao poder agora amigão do Estado Profundo. E é exatamente isso que está programado para rolar por aqui também. Perfeito? É exatamente isso, meus amigos. Quem chegar ao poder por aqui em 2026 e começar a governar em 2027, você pode ter a certeza absoluta que é o queridinho do sistema. Ainda que chegue com um discurso não sou do sistema. Ainda que chegue com um discurso dizendo, olha, eu não sou esquerda nem direita, eu não sou em cima nem embaixo, eu não sou sul nem norte, nem leste nem oeste. Eu sou um neutro, eu sou um diferente, eu sou uma terceira opção. É essa hora que a síntese chega. Porque a gente sabe que a dialética hegeliana é instaurar o caos para propor uma ordem nova. Para você instaurar o caos, você tem que ter o choque dos opostos, tá? Vamos supor, meu amigo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você descobriu que numa determinada região você tem ali petróleo, mas ninguém sabe. Vamos supor, tá? Acompanhe esse raciocínio comigo. Numa determinada região, numa terra, você descobre que tem petróleo, mas essa terra não é sua. Essa terra é de duas pessoas, duas famílias. E você quer aquela terra para você. Então o que você faz para você
se tornar o dono daquela terra. Uma das estratégias aqui que a gente está pensando é botar os opostos para brigar, tá certo? Mas eles não são opostos, eles são apenas vizinhos. Eu tenho que transformar vizinhos em arqui-inimigos. E para transformar vizinhos em arqui-inimigos, é necessário um catalisador. Algo precisa ser feito para desencadear esse racha. Isso lá na Alemanha, eles chamavam de Sturm und Drang, tempestade e ímpeto. Era a ideia de que o progresso da sociedade acontece pelo choque dos opostos. Então você se torna um incentivo para uma briga entre essas duas famílias, né? Vamos supor que você joga alguma coisa na terra de uma das famílias e bota a culpa no outro. Uma operação de bandeira falsa. Você faz algo para que um acredite que foi o outro que fez. Mas na verdade foi você, que é um terceiro que está de fora. Então nessa jogada tem 3 jogadores. Os 2 que estão no poder e um que quer chegar ao poder. Só que a melhor maneira desse cara chegar ao poder é ele destruir os 2 que estão no poder. E a melhor maneira, mais barata, mais fácil, mais simples de ele destruir os 2 que estão no poder é botar os 2 que estão no poder para brigar. Mas para botar os 2 para brigar, precisa de um motivo para acontecer essa briga. E esse terceiro inventa o motivo usando uma operação de bandeira falsa. E aí esses 2 brigam, se destroem, ficam fracos, e esse terceiro chega e fala: poxa, irmão, tu gastou muita grana, né, nessa briga judicial aí, você gastou muita grana nessa encrenca aí com o teu vizinho, né? Por que você não me vende a tua terra? Você tá precisando de dinheiro, não é verdade? Me vende aí a sua terra. É assim que a banda toca, meus amigos, tá? O que é isso? Tese e antítese. Um e o oposto. Bota os 2 para brigar, os 2 são destruídos, o terceiro que estava ali de fora, aproveitando tudo, assume o poder. É isso que está acontecendo hoje. Já aconteceu quando racharam o nosso país entre esquerda e direita e, você sabe, as pessoas, pai e filho, pararam de conversar por causa de ideologia. Pai e filho pararam de frequentar Natal junto, Ano Novo junto, aniversário junto por causa disso. Isso é o exemplo clássico de uma sociedade polarizada e dividida. E a gente aprende no livro do Ray Dalio, dos maiores investidores do planeta, que quando você tem uma sociedade dividida, isso é um dos pontos mais característicos de uma sociedade em rota de destruição, rota de colapso, ok? Então, meus amigos, aí você fala, qual seria a solução para isso, Daniel? A solução seria que a população percebesse que o inimigo não é a esquerda nem a direita. O inimigo é o terceiro que está botando pilha nos 2 para se destruírem, ok? Isso se chama, na estratégia de persuasão, isso se chama de diversionismo. Significa desviar a atenção daquilo que realmente importa. O verdadeiro inimigo, ele sempre vai se esconder atrás de uma moita e vai dizer para você que o inimigo é outro. Ele sempre vai levar você a acreditar que uma figura que não oferece muito perigo é o verdadeiro inimigo, enquanto ele fica ali por trás da moita, incentivando a briga entre os 2 que estão no poder, ok? Então nós já tivemos uma briga muito grande no Brasil entre comunista, capitalista, entre direita e esquerda, entre conservador, entre progressista, e é assim que os caras racharam a sociedade. E rachando a sociedade, chega uma hora que o povo cansa. E quando o povo cansa, o povo fala assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu me enganei com esse negócio de esquerda e direita. Eu quero agora um de fora, eu quero um neutro, eu quero alguém do centro, eu quero alguém mais moderado, eu quero alguém que tem dinheiro, não vai precisar chegar na política para ganhar dinheiro, alguém que não tem interesse, alguém que está entrando na política só porque quer o melhor do seu país. Meu amigo, se você acredita nisso, você acredita em Papai Noel também? Você acredita em fada madrinha, fada do dente, curupira, mula sem cabeça, Tinkerbell? Você acredita que alguém chega ao poder querendo o bem do povo?
Pô, pelo amor de Deus, não faça isso de novo. Então, meus amigos, por que eu coloquei o título dessa aula hoje, Alerta Geral para o Brasil Agora? Porque eu digo para vocês, 2026, você verá a maior manipulação da opinião pública que já aconteceu na história do nosso país, tá? Porque hoje o Brasil é o país que vai dar a vitória na corrida da inteligência artificial. A gente sabe que hoje existe uma verdadeira corrida bélica para quem vai desenvolver primeiro a inteligência artificial geral, que é aquela que consegue fazer todos os trabalhos que os seres humanos fazem, e depois a superinteligência artificial, que é uma inteligência artificial que é como se fosse um deus, ok? Elon Musk já falou várias vezes que lá em Memphis, no Tennessee, onde ele tem lá os data centers da xAI, é de onde sairá o nosso novo deus, disse ele. Nosso não, porque só existe um deus, né? E ele não se veste assim como dizia Steve Rogers, né? No primeiro filme dos Vingadores. Então, meus queridos, é claro que a China já disse o seguinte: não vou vender terras raras para mais ninguém. Lembrando que terras raras são fundamentais para o desenvolvimento da inteligência artificial e da indústria bélica também. Então, se a China falou que não vai passar mais terras raras para ninguém, os americanos vão ter que arrumar terras raras em outro lugar. Onde é que você acha que eles vão arrumar? E é claro que para isso eles já estabeleceram vários acordos para que a gente mais uma vez entregasse tudo nosso, né? A gente sabe que o Brasil começou a ser explorado numa colônia de exploração, né? Não era uma colônia de povoação, era uma colônia de exploração. O que os caras vinham fazer aqui no Brasil? Chegava aqui, sugava tudo, chupava tudo e levava embora. Continua sendo assim 500 anos depois. Tá? Essa é a realidade. Você pensa em soberania. Nunca teve. Tá? Nunca teve e provavelmente não vai continuar tendo também. Agora, quando você entender que informação é poder, e é exatamente esse poder que a elite não quer que você tenha, aí você começa a se libertar, tá? Você começa a se proteger, você começa a se tornar alguém que sabe pensar por conta própria, estudar por conta própria, educar-se a si mesmo e se tornar assim um cidadão e uma cidadã vigilantes, que entendem que o verdadeiro inimigo não é teu pai que tem uma ideologia diferente. O verdadeiro inimigo é aquele que está incentivando uma briga entre você e a sua própria família. Você vai entender que o verdadeiro inimigo não é o seu opositor político. O verdadeiro inimigo é aquele que está incentivando você a acreditar que o seu parente que tem uma ideologia diferente é o verdadeiro inimigo. Não, o verdadeiro inimigo é quem está usando a polarização para um projeto de poder. E agora, eu quero lembrar a vocês que esse projeto de poder, ele tem várias camadas. Ele tem uma camada nacional, ele tem uma camada internacional, mas ele também tem uma camada espiritual. Perfeito? Meus amigos, deixa eu contar uma história para você, para ver se você deixa de ser inocente na hora de ler o noticiário e pensar sobre o mundo. Sabe aquele grupo lá nos Estados Unidos, um grupo nojento, que usava um chapéu pontudo, uma roupa muito estranha, e um grupo que tinha 3 letras? Você sabe qual é esse grupo? Coloca aí pra mim se você sabe qual é esse grupo, que eu vou tomar um golinho de água aqui. Sabe qual é esse grupo? Coloca aí pra mim o nome. São 3 letras, a mesma letra 3 vezes. Você lembra? Um grupo que fazia muita maldade com as pessoas nos Estados Unidos, um grupo nojento, né? Vocês sabem, tá? Eric Bult acertou, né? Flávio acertou, Erdney acertou. Era um clã do mal, um clã diabólico, né? Vocês acreditam que esse grupo nojento aí, americano, eles gostavam muito de um determinado político norte-americano. E eles começaram a declarar apoio público a esse cara, falando, nós apoiamos esse cara. Só que, poxa, isso era ruim pro cara, né?
queimava a imagem do cara. E aí você acredita que esse cara chegou para esse grupo e falou: olha, gostaria muito de agradecer vocês aí pelo apoio, e eu inclusive gosto do trabalho de vocês, mas não declara publicamente que vocês me apoiam não, porque me atrapalha. Inclusive, eu vou até dar um dinheiro para vocês não me apoiarem para não me atrapalhar, ok? Meus amigos, olha que coisa louca. O cara gostava do grupo, apoiava o grupo, achava legal o trabalho do grupo, mas pedia para o grupo não apoiar, porque isso atrapalhava o projeto dele. O que significa isso? Significa que muitas vezes os inimigos estão trabalhando juntos, ok? Muitas vezes os inimigos estão trabalhando juntos, perfeito? Então, não seja enrolado quando você olha para o cenário e você vê os dois inimigos brigando, principalmente no setor político, tá? Eu já tive a oportunidade várias vezes de ver isso com os meus próprios olhos, tá? Pessoal, imagina, meu canal no YouTube agora em 2026, ele vai fazer 20 anos. Meu canal no YouTube é de 2006. Eu tô nessa brincadeira aqui, ó, há muito tempo. Meus amigos, nessa altura do campeonato, eu conheço pessoas, pessoalmente, que você não imagina, tá? Em vários lugares do planeta, por onde eu vou, já conheci pessoas, bilionários, magnatas, pessoas da política. Eu conheço muitas pessoas. E eu já ouvi várias vezes conversas que me surpreenderam. Por exemplo, um cara chegando e falando sobre o seu oponente, dizendo assim: ele tá me devendo uns favores. Então, chegou a hora de eu pedir uns favores para ele, porque eu já quebrei uns galhos para ele e agora ele vai quebrar meu galho. Ok? Um cara falando do seu arqui-inimigo na política. Eu ouvi isso. O cara falando isso. Eu vou pedir uns favores para ele porque ele tá me devendo os favores, que eu já quebrei galho para ele e vai quebrar galho para mim. Meus amigos, essa galera toda aí que o ser humano morre para defender, os caras são tudo unha e carne, pessoal. Então não se iluda com isso. Sabe por quê? Porque acima da legenda, acima da ideologia, existem lugares escondidos onde esses caras se encontram. E existem lugares que foram criados exatamente para isso. Existem grupos que foram criados exatamente para isso, para que aqueles que aparentemente são inimigos se encontrem nessas reuniões secretas. E geralmente nessas reuniões secretas eles precisam usar uma estratégia para ninguém que participa dessa reunião revelar o que ouviu e viu ali dentro. Qual é a maneira que eles usam para garantir que todo mundo que participa daquilo, ninguém vai vazar nenhuma informação? Eles fazem umas festinhas com pessoas abaixo dos 18 anos, e eles filmam aquela festinha toda, tiram foto daquela festinha toda e dizem pro cara: gostou da festinha? Agora você é membro do clube, então saiba que tudo que a gente fez aqui foi devidamente documentado. E se você algum dia se arrepender de fazer parte do nosso clube e começar a querer contar nossos segredos, essas imagens da festinha irão chegar ao conhecimento da população, da sua esposa, dos teus filhos e principalmente dos teus eleitores. Então, meus amigos, quando você olha esquerda e direita, quando você olha progressista e capitalista, conservador e progressista, em muitos casos, não são em todos os casos, esses caras que estão ali batendo de frente, lá em cima, nesses grupinhos secretos, eles se reúnem. E ali eles combinam a brincadeira. Ali eles combinam tudo. Então, nesses grupinhos superiores onde tem os encontros secretos, é ali que o espiritual entra em jogo. Por quê? Se você sabe que fazer maldade com os outros, você sabe que isso é errado,
você sabe que quem gosta disso é Satanás, né? Então Satanás está ali incentivando as pessoas a fazerem maldade com os outros e levando as pessoas a fazer uma aliança com as trevas para implementar no planeta Terra o reino das trevas. E é exatamente isso que está acontecendo, tá? Os servos das trevas estão começando a sair das trevas e vir à luz. Eles estão saindo do modelo esotérico com S, E-S-O, esotérico com S, que significa escondido, e eles estão agora no modelo esotérico com X, que é o descortinar do segredo, né? A revelação da hierarquia, a revelação do plano, do destino secreto da América, o destino secreto do Brasil, o destino secreto da humanidade, revelando tudo aquilo que antes era um segredo muito bem guardado, agora, né? Como a exteriorização da hierarquia, né? Como Demarque está falando, exatamente isso. Agora eles estão exteriorizando. Os caras que trabalhavam nas sombras estão chegando ao poder. Meus amigos, o vice-presidente americano J.D. Vance é um cara muitíssimo perigoso, você não tem ideia. O Tucker Carlson, inclusive, disse em entrevistas que se o presidente Donald não tivesse aceito colocar J.D. Vance como seu vice, o pessoal iria eliminar o presidente Donald. Ou seja, Tucker Carlson chegou a dizer que J.D. Vance é um cara tão perigoso e poderoso que ele foi imposto ao presidente Donald como vice-presidente goela abaixo. Um cara que dizia que o presidente Donald era insuportável, era nojento, que ele nunca votaria no presidente Donald, se transforma no vice dele. Um aparente Zé Ruela que chegou outro dia no poder. Esses caras que estão nas sombras estão vindo à luz. E esses caras que estão nas sombras estão vindo à luz assumindo postos chaves no mundo, porque, segundo eles acreditam, chegou a hora de startar a implementação do reino do anticristo na Terra. É apenas isso que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo. E se eu fosse você, eu faria a única coisa importante a ser feita hoje. Entregaria minha vida a Jesus como meu único, exclusivo Senhor e Salvador. Porque se tem uma unanimidade nessa elite toda global, que também governa o Brasil, é que eles não gostam muito de Jesus, não. Quem é inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, por essa lógica, se essa galera que faz maldade com os outros entrega as pessoas pro demo e faz esse tipo de malignidade, se eles não gostam de Jesus, é porque deve ter alguma coisa boa em Jesus. E eu te garanto que tem. Então, se eu fosse você, nesse dia 26 de dezembro, aproveitando antes aí de fechar o ano, eu faria uma oração assim, ó. Senhor Deus, eu entro na tua presença pedindo perdão pelos meus pecados. Entrego a minha vida a ti, reconhecendo que o Senhor é meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço, ó Deus, escreve meu nome no livro da vida, para que eu e minha família possamos te servir, não só hoje, mas para todo sempre, porque eu declaro que eu creio que Jesus veio em carne, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra de Deus. Assim eu declaro, cumprindo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? E eu trouxe um presente de Natal maravilhoso para todos os alunos da Arca. E se você quiser se tornar aluno da Arca também, aproveita, tá? Para que a gente criou a Arca? Para a gente poder se preparar para esse reino do anticristo que está vindo, que já enganou a maioria da humanidade, né? Porque a gente sabe que o ministério do inimigo é um engano, não é verdade? O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, meus amigos, lá na Arca, eu liberei de presente um curso chamado Bereshit, o Código da Transformação. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o livro de Gênesis e, através do livro de Gênesis, eu gravei 30 aulas explicando para você como você deve fazer para transformar a sua vida em todas as áreas,
saúde física, saúde emocional, vida financeira, vida espiritual, ok? São 30 aulas. Eu liberei 10 aulas no dia 24, liberei 10 aulas no dia 25 e vou liberar 10 aulas agora. Um presente de Natal meu para você. Um curso que a galera tem dito que é o melhor curso que eu já gravei na minha vida. Eu libero isso tudo para você agora. Para você que já é aluno da Arca, meu presente de Natal para você. E para você que não é aluno da Arca ainda, tá lá. Você quer saber a verdade verdadeira, com nomes aos bois, e a revelação desse plano profundo, grotesco, como ele está sendo implementado no Brasil? Meu irmão, tá tudo lá dentro da Arca. Lá na Arca essa semana eu até mostrei para você, sabe o quê? Quem manda no presidente Donald e quem manda no Brasil. Mostrei para você lá dentro da Arca. É só acessar o link que tá aí no chat. O link tá fixo no topo do chat, tá aqui embaixo do vídeo. E se você fizer a sua assinatura da Arca, que é o nosso local, onde a gente tem a nossa comunidade ali, que a gente está se preparando para isso, se você fizer a sua assinatura à vista da anuidade, você vai ter direito a 24% de desconto, que equivale a R$ 198 de desconto, para vir fazer parte desse grupo que está se preparando para se proteger dessa maluquice toda que está chegando, ok? Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Eu abençoo você, a tua casa, a tua família, a tua saúde. Profetizo cura, restauração, renovo e paz e alegria sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Uma excelente sexta-feira. Voltamos na segunda-feira com mais conteúdo exclusivo, tá bom? Obrigado pela audiência. Meditem nessa aula, assistam novamente e aproveitem as 30 aulas lá na Arca. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Um abraço, galera. Valeu!